Gordon Willard Alport nasceu em 11 de novembro de 1897 em Montezuma, Indiana, o quarto e mais moço filho de John Alport e Nellie Alport. No outono de 1915, Alport ingressou em Harvard, seguindo as pegadas do irmão Floyd, que havia se formado 2 anos antes e que na época era assistente graduado em psicologia. Seu ingresso em Harvard também marcou o início de uma associação de 50 anos com aquela universidade, a qual foi interrompida apenas 2 vezes, quando recebeu seu grau de bacharelado. Em 1919, com especialização em filosofia e economia, ele ainda estava incerto quanto a uma carreira futura. Mais do que qualquer outro teórico da personalidade, Gordon Alport enfatizou a singularidade do indivíduo. Ele acreditava que as tentativas de descrever as pessoas em termos de traços gerais roubam delas sua individualidade única. Por essa razão, Alport fazia objeção às teorias dos traços e dos fatores que tendem a reduzir os comportamentos individuais e traços comuns. O encontro entre Freud e Gordon Alport ocorreu em Viena no ano de 1920, quando Gordon foi visitar seu irmão mais velho na cidade. Nessa visita ao irmão, Gordon escreveu para Freud solicitando um encontro entre os dois, sendo Freud o mais famoso psiquiatra no mundo. Ele concordou em receber o jovem, marcando horário para o encontro. O jovem chegou ao número 19 da rua Bergasse, precipitadamente para sua consulta com o famoso Dr. Freud. Chegada a hora, o doutor abriu a porta e silenciosamente conduziu o homem para dentro. Gordon ficou sem reação, sem nada dizer, buscando em sua mente algum incidente que pudesse interessar a Freud. Logo lembrou de quando ia para a casa de Freud. Viu um menino com mais ou menos 4 anos exibir uma fobia por sujeira, queixando-se constantemente para sua bem engomada mãe, acerca das condições de sujeiras no carro. Então, com uma típica técnica freudiana, perguntou ao jovem visitante se ele estava na realidade falando de si mesmo. Sentindo-se culpado, o jovem conseguiu mudar de assunto e escapar sem muito mais embaraço. Foi esse encontro que o despertou interesse em Gordon Alport pela teoria da personalidade, como defensor convicto do estudo do indivíduo. Alport buscou por significados etimológicos para obter uma melhor avaliação da personalidade, usando os significados das palavras desde suas raízes. A sua definição só foi realmente estabelecida depois de muitos estudos. Mas então, o que é a personalidade segundo Alport? Para ele, a personalidade apresenta inúmeros aspectos integrados e organizados, sujeitos a mudanças constantes. Esses aspectos apresentam um papel vital na construção da personalidade, sendo elementos psicológicos e físicos. A personalidade é a pessoa por trás da ação. Cada um demonstra sua unicidade em suas ações e comportamentos internos e externos, como pensamentos e palavras, sendo impossível padronizar indivíduos em tipos específicos de personalidade. O comportamento é considerado adaptativo e expressivo, ou seja, os seres humanos se adaptam e reagem ao ambiente. Assim, o homem é em parte produto do meio em que vive e também parte importante e ativa do processo. Nós somos e ao mesmo tempo fazemos. A pessoa sadia é tida como uma de personalidade madura, uma pessoa proativa cuja infância foi relativamente livre de traumas, flexível, com autonomia significativa e de motivações majoritariamente conscientes. Mas isso não significa que essas pessoas consideradas sadias não apresentam deficiências e características tidas como negativas, pois isso contribui para a riqueza e diversidade das personalidades. A idade pode se relacionar à maturidade, mas isso não significa que as pessoas mais velhas sempre serão consideradas mais sadias ou maduras. Critérios para a saúde psicológica. Extensão do senso de self. Isso significa ter uma participação e identificação ativas com o externo, focar-se em outras coisas além de si, tomar o externo como parte de si. Relação cordial do self com os outros. Isso significa amar o outro sem interesse ou desejo de posse, compreendendo suas necessidades e não agindo conforme sua gratificação pessoal. Segurança emocional ou autoaceitação. Isso significa aceitar a si e não se estressar exaustivamente em caso de frustração de expectativa, entendendo isso como parte da vida. Percepção realista do ambiente. Isso significa não distorcer ou fantasiar a realidade. Insight e humor. Isso significa ser responsável pelos próprios erros e rir de coisas leves e de si mesmo. Filosofia de vida unificadora.
significa compreender o propósito da própria existência, o que tem por consequência um forte desejo de servir o outro. É uma característica que condiciona o insight e o humor, dependendo ou não de um viés religioso. Estrutura da personalidade. É um tipo de sistema organizado que gera padrões de comportamento baseados na atividade do sujeito. Para Alport, as estruturas mais importantes são aquelas que permitem a descrição da pessoa em termos individuais, e ele denominou essas características individuais de disposições pessoais, as quais se distinguem em traços comuns e traços individuais. Os traços comuns fornecem os meios pelos quais as pessoas dentro de determinada cultura podem ser comparadas entre si. Já os traços individuais são os que tornam os padrões comportamentais de cada pessoa únicos. Após ter contado 18.000 palavras pessoalmente descritivas, Alport criou a teoria dos traços de personalidade, em que colocou as disposições pessoais em contínuo, desde aquelas que são mais centrais até as que são apenas de importância periférica para uma pessoa, classificando os tipos de traços em 3 níveis: cardinal, central e secundário. Traços cardinais são características tão óbvias que não podem ser escondidas. Quase toda a ação na vida de uma pessoa gira em torno dessa disposição cardinal. Moldam a pessoa no sentido que elas têm de si mesmas. Exemplos são Abraham Lincoln, por sua honestidade, o Marquês de Sade, pelo sadismo, Dom Juan, por ser um conquistador, e Joana d'Arc, por seu ato de heroísmo. As pessoas com tais personalidades podem se tornar tão conhecidas por esses traços que seus nomes geralmente estão associados a essas qualidades. Alport sugeriu que os traços cardinais são raros e tendem a se desenvolver com o passar dos anos. Quando esses nomes são usados para descrever características em outros, sádico, por exemplo, eles se tornam traços comuns. Traços centrais. São as características gerais que formam os fundamentos básicos da personalidade. Todas as pessoas apresentam várias disposições centrais, e, embora não sejam tão dominantes quanto os traços cardinais, são as principais características as quais os amigos e conhecidos próximos usam para descrever um indivíduo: inteligência, honestidade, timidez, tirania, sarcasmo. Traços presentes e importantes, porém não absolutamente dominantes. Segundo Alport, cada pessoa tem entre 5 e 10 traços centrais, que estão presentes em diversos graus. Traços secundários são aqueles que às vezes se relacionam com atitudes ou preferências, ou seja, as disposições que são significativamente menos generalizadas e menos relevantes, aparecem frequentemente em determinadas situações ou em circunstâncias específicas. Por exemplo, um indivíduo cujo traço cardinal seja a assertividade pode demonstrar sinais de submissão quando a polícia o detém por excesso de velocidade. Todas as disposições pessoais são dinâmicas, no sentido de que têm força motivacional. No entanto, algumas são sentidas com muito mais força do que outras, e Alport chamou essas disposições intensamente experimentadas de disposições motivacionais. Já as disposições pessoais, que são experimentadas com menos intensidade, foram por ele chamadas de estilísticas. Exemplificando, as pessoas são motivadas a se alimentarem devido a uma necessidade básica de se manterem vivas, porém a maneira como elas se portam enquanto comem é determinada por suas disposições pessoais. Próprio é um termo usado para ego ou para o self. Todas as funções do self ou do ego são funções próprias, verdadeiras e vitais da personalidade de cada pessoa, sendo o próprio o conjunto dessas funções, a base que marca as atitudes e intenções de um indivíduo. Exemplos: senso corporal, pensamento racional, autoimagem, anseios próprios, estilo de vida.
O próprio é mutável e não inato, fruto de um desenvolvimento ao longo do tempo. Todas as características que são peculiarmente minhas pertencem ao próprio. Motivação. Allport acreditava que a maioria das pessoas era motivada por impulsos presentes e não por eventos passados. Está consciente do que está fazendo e tem alguma compreensão de por que está fazendo. Para ele, a teoria da motivação precisa considerar a diferença entre os motivos periféricos e os esforços do próprio. Motivos periféricos são aqueles que reduzem uma necessidade, enquanto os esforços do próprio procuram manter a atenção e o equilíbrio. O comportamento humano é reativo e proativo, e uma teoria adequada da motivação deve ser capaz de explicar ambos. A teoria da motivação. Allport acreditava que a teoria útil da personalidade reside no pressuposto de que as pessoas não só reagem ao ambiente, como também o moldam e o fazem reagir a elas. Ele acredita que a personalidade é um sistema que permite a entrada de novos elementos que podem moldá-la e que, ao contrário das teorias atuais, as teorias antigas da personalidade não possibilitam o crescimento desse sistema. A psicanálise e as teorias são, em essência, homeostática ou reativa, porque veem as pessoas como motivadas pela necessidade de reduzir a tensão e retornar ao equilíbrio. Para Allport, uma das teorias adequadas da personalidade deve possibilitar o pensamento proativo. Ele defendia uma psicologia que, por um lado, estudasse os padrões comportamentais e as leis gerais, e, por outro, o crescimento e a individualidade. O mesmo alegava que as teorias dos motivos imutáveis são incompletas, porque limitam-se a uma explicação do comportamento reativo, e que às vezes as pessoas são motivadas a procurar por tensão, não meramente reduzi-la. A autonomia funcional. Esse conceito representa o postulado mais característico de Allport e, ao mesmo tempo, mais controverso. A mesma é a explicação para miríade de motivos humanos que, aparentemente, não são explicados pelos princípios hedonistas e de redução de impulso. A autonomia funcional perseverativa. O mais elementar dos dois níveis de autonomia funcional é a autonomia funcional perseverativa. Ela é encontrada nos animais e também em humanos e está baseada em princípios neurológicos simples. A autonomia funcional do próprio é o sistema mestre da motivação que confere unidade à personalidade, que se refere a motivos autossustentáveis e que são relacionados ao prêmio. Critérios para uma autonomia funcional. Significa que o comportamento continuará o mesmo quando a motivação para ele se modificar. O estudo do indivíduo por Allport na abordagem da teoria da personalidade. Allport defendia insistentemente o desenvolvimento e o uso de métodos de pesquisa que estudem o indivíduo. Ele sugeriu que os psicólogos utilizassem métodos que abordassem os comportamentos motivacionais e estilísticos de uma pessoa. Em seus primeiros escritos, Allport distingue duas abordagens científicas: a nomotética, que busca as leis gerais, e morfogênico, que refere-se a propriedades padronizadas de todo o organismo e permite comparações intrapessoais. O padrão ou a estrutura das disposições pessoais de um indivíduo é importante, pois esses padrões individuais são o tema da ciência morfogênica. Métodos da psicologia morfogênica. Allport listou muitos, alguns completamente morfogênicos, como relatos integrais, sonhos, confissões, diários, formas de arte, escritos automáticos, apertos de mão, padrões de voz, gestos corporais, entre outros. E abordagens semimorfogênicas, que inclui escalas de autoclassificação, como checklists de adjetivos, testes padronizados, em que as pessoas são comparadas com elas mesmas em vez de com um grupo de normas. E a abordagem de Allport, do estudo das vidas, é mais bem ilustrada em suas famosas cartas de Jenny. Essas cartas revelam a história de uma mulher mais velha e seus intensos sentimentos de amor-ódio por seu filho, Ross. Durante anos, estas foram objeto de análise de estudos detalhados da parte de Allport e seus alunos, que procuraram montar a estrutura de uma personalidade única
identificando disposições pessoais que eram centrais àquela pessoa. Alport e seus alunos usaram 3 técnicas para examinar a personalidade de Jenny. Primeira, Alfred Baldwin desenvolveu uma técnica denominada análise da estrutura pessoal, para examinar cerca de 1/3 das cartas. Baldwin usou 2 procedimentos estritamente morfogênicos, frequência e contiguidade, para reunir evidências. Segunda, Jeffrey Page usou uma análise fatorial para extrair disposições pessoais primárias reveladas pelas cartas de Jenny. Ao todo, Page identificou 8 fatores: agressividade, possessividade, afiliação, autonomia, aceitação familiar, sexualidade, consciência e martírio. A terceira foi uma técnica de senso comum usada por Alport. Ele pediu a 36 juízes que listassem o que esses consideravam as características essenciais de Jenny. Eles registraram 198 adjetivos descritivos. Albert então agrupou os termos em 8 grupos: belicoso desconfiado, autocentrado possessivo, independente autônomo, dramático intenso, estético artístico, agressivo, cético mórbido e sentimental. Comparando essa abordagem clínica de senso comum com os estudos fatoriais de Page, Albert traçou alguns paralelos interessantes. Por meio das cartas de Jenny, constatou que ela possuía cerca de 8 traços centrais, que caracterizavam os últimos 12 anos de sua vida, se não sua vida inteira, e que os psicólogos podem analisar uma pessoa e identificar disposições centrais com coerência, mesmo quando usam procedimentos diferentes. Mais do que qualquer outro teórico da personalidade, ele manteve um interesse ativo por toda a sua vida no estudo científico da religião e publicou 6 conferências sobre o assunto, sob o título O Indivíduo e Sua Religião. Alport interessou inicialmente pela diferença entre orientação religiosa intrínseca e extrínseca, porque observou que muitas pessoas que se identificavam como religiosas também eram muito preconceituosas. Ele acreditava que um comprometimento religioso profundo era uma marca do indivíduo maduro, mas ele também achava que nem todos os que frequentadores da igreja tinham uma orientação religiosa madura. Alguns, na verdade, eram altamente preconceituosos. Para compreender a relação entre frequentar a igreja e preconceito, Alport e Michael Halls desenvolveram a escala de orientação religiosa, ROS, a qual é aplicável somente aos que frequentam a igreja. A ROS consiste em 20 itens, 11 extrínsecos e 9 intrínsecos. Alport e Ross consideravam que as pessoas com uma orientação extrínseca têm uma visão utilitária da religião, ou seja, elas a veem como um meio para um fim. Sua religião é egoísta, uma religião de conforto e conveniência social. Ele também ficou interessado no preconceito de uma forma mais geral, e desenvolver maneiras de reduzir o preconceito racial era de suma importância para ele. Então, propôs que um dos componentes fundamentais para a redução do preconceito era o contato. Se os membros dos grupos majoritários e minoritários interagirem mais sob condições ideais, haveria menos preconceito. Esta ficou conhecida como a hipótese do contato. E as condições ideais eram relativamente simples, como status igual entre os dois grupos, objetivos comuns, cooperação entre os grupos e apoio de uma figura de autoridade, leis ou costumes. Um de seus alunos foi quem deu continuidade a esse estudo. Ele constatara que, de fato, o contato entre os grupos reduz o preconceito e que as 4 condições de Alport para o contato ideal entre os grupos facilitam esse efeito. Décadas de pesquisas feitas por esses alunos mostraram que Alport estava certo. A única maneira de reduzir o conflito e o preconceito é interagir com aqueles que consideramos diferentes. Alport foi um psicólogo da personalidade muito sagaz, cujas ideias continuam a inspirar os psicólogos hoje. Apesar de suas ideias, sem dúvida, continuarem a brilhantar a pesquisa em psicologia da personalidade, seus métodos para uma redução do preconceito enriqueceram de modo silencioso a vida de muitas pessoas, que beneficiaram-se com o profundo comprometimento de Alport em reduzir o preconceito em nossa sociedade. Coerente com o senso comum, mas contrário a muitos psicólogos, ele estava disposto a aceitar, por seu próprio valor, as declarações de autorrevelação da maioria dos participantes em um estudo. Um psicólogo que deseja aprender a dinâmica pessoal dos indivíduos precisa simplesmente pedir-lhes que pense em si mesmos. As respostas a perguntas diretas devem ser aceitas como válidas, a menos que a pessoa seja uma criança pequena, um indivíduo psicótico ou extremamente defensivo. Alport diz que, abre aspas, com frequência
fracassamos em consultar a mais rica de todas as fontes de dados, ou seja, o próprio autoconhecimento do sujeito. Fecha aspas.